Se olharmos para a Europa de longe, e não estou falando do continente, mas do astro, ela parece quase perfeita, uma esfera branca e lisa, marcada por linhas finas e avermelhadas, como se alguém tivesse pintado uma peça de porcelana, sem montanhas colossais, sem cânions profundos, apenas um deserto de gelo sereno, com um tamanho quase igual ao da nossa Lua. E é nessa tranquilidade que reside a grande mentira. Essa superfície é apenas uma máscara. Nesta investigação, vamos retirar essa máscara. Vamos entender por que os cientistas hoje têm quase certeza de que, sob todo esse gelo, se esconde um oceano global de água salgada. Vamos descobrir como ele consegue permanecer líquido no frio mortal do espaço, tão longe do Sol. E, acima de tudo, veremos como pretendemos obter uma resposta definitiva através de uma missão que já está a caminho de Júpiter. A primeira pista é algo que não existe em Europa: crateras. No Sistema Solar, tudo que possui uma superfície sólida é constantemente bombardeado por asteroides. A nossa Lua, por exemplo, está toda marcada por cicatrizes de bilhões de anos. Mas Europa é limpa, quase não tem crateras de impacto. Das grandes, existem literalmente apenas algumas dezenas. As pequenas é praticamente impossível encontrar. Europa está entre os astros mais lisos de todo o Sistema Solar. E isso não é um elogio, é um enigma. A impressão é de que alguém vive reformando a superfície, apagando todos os rastros, como se, debaixo de uma fina camada de asfalto, houvesse uma equipe trabalhando para tapar cada buraco na mesma hora. Só que, em vez de asfalto, o que temos é gelo, e no lugar da equipe, uma força interna que, vinda de baixo, apaga metodicamente cada cicatriz. Essa perfeição não é um sinal de calma, é a prova de que algo imenso e implacável está agindo sob a superfície. E os primeiros indícios do que seria essa força vieram de uma antiga sonda espacial, que captou algo que não deveria estar lá. A primeira prova irrefutável não veio de uma câmera, mas de um fantasma, de uma força invisível que a sonda Galileu detectou durante seus 11 sobrevoos por Europa no final dos anos 90. Todos aguardavam as imagens, mas o maior segredo estava escondido nos dados de um instrumento que não enxerga, mas sente: o magnetômetro. Quando a Galileu atravessava o campo magnético de Júpiter perto de Europa, ela registrou uma anomalia. A Lua exibia um campo magnético próprio, secundário. Ele oscilava em perfeita sintonia com a rotação de Júpiter. Esse fenômeno só seria possível em uma única hipótese: se abaixo da crosta de gelo existisse algo que conduzisse eletricidade com eficiência. O candidato ideal seria um oceano global de água salgada. Era a prova definitiva. Aquele campo invisível gritava que, sob uma máscara lisa, escondia-se um mundo líquido. Assim que os cientistas entenderam o que procurar, eles analisaram novamente as imagens da superfície, e tudo começou a fazer sentido. As fendas longas e cruzadas que cobrem toda a Lua deixaram de ser apenas um padrão visual. Eram cicatrizes em uma carapaça de gelo que se rompe constantemente, pois, sob ela, algo está em movimento. Regiões inteiras de relevo caótico, amontoados de blocos de gelo que parecem icebergs congelados em desordem. Agora pareciam locais onde a água morna das profundezas rompeu a superfície, quebrou o gelo e depois congelou novamente. Mas aqui surge uma pergunta óbvia: como a água pode permanecer líquida a uma temperatura de menos 160 graus Celsius, estando tão longe do Sol? Deve haver alguma fonte interna de calor, e ela existe. Seu nome é Júpiter. A órbita de Europa não é perfeitamente circular. Ela é levemente alongada, porque é constantemente atraída pela gravidade das luas vizinhas, Io e Ganimedes. Por causa disso, Europa ora se aproxima de Júpiter, ora se afasta dele. Cada vez que ela chega mais perto, a gravidade colossal de Júpiter a comprime, como se fosse uma bola de borracha. E quando se afasta, ela relaxa. Esse ciclo infinito de compressão e expansão em escala planetária gera um imenso atrito interno, aquecimento de maré. É assim que esse fenômeno é chamado. Ele aquece incansavelmente o núcleo de Europa por dentro. É como dobrar e desdobrar um clipe de papel várias vezes. O ponto da dobra logo ficará quente. Só que aqui, esse processo já dura 4 bilhões e 500 milhões de anos, praticamente o mesmo tempo de existência do próprio Sistema Solar. Então, sabemos que o oceano existe, e sabemos por que ele não congela, mas essa descoberta apenas revelou um problema novo, e muito mais assustador. Se este oceano está preso sob quilômetros de gelo impenetrável, como poderemos, algum dia, ver o que há lá dentro? E se ele não for apenas um oceano, mas uma prisão de gelo eterna, da qual não existe saída? O Oceano de Europa não é apenas uma camada de água, é um mundo inteiro. Estimativas sugerem que sua profundidade pode chegar a 100 quilômetros. Para se ter uma ideia, o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, tem apenas 11 quilômetros. Existe 2 ou até 3 vezes mais água em Europa do que em todos os oceanos, rios e lagos da Terra somados. Mas esse gigantesco mundo aquático estava aprisionado. Em janeiro de 2025, a Agência Espacial Americana publicou os dados obtidos pela sonda Juno. Ela confirmou que a espessura média da camada
camada de gelo de Europa é de 29 quilômetros. Imagine que você está voando em um avião comercial. Ao olhar para baixo, toda a massa de ar entre você e o solo seria puro gelo sólido. Perfurar algo assim é uma tarefa que beira a ficção científica. O oceano estava lá, mas permanecia trancado em uma prisão. E então, quando parecia não haver mais esperança, o telescópio Hubble avistou algo estranho. No ano de 2012, ao observar a Europa, ele registrou colossais emissões de vapor de água sobre o polo sul da Lua. Não eram apenas rachaduras, mas verdadeiros geysers, lançados diretamente ao espaço a uma altura de até 200 quilômetros. Isso é 20 vezes mais alto que o Monte Everest. A parede daquela prisão, aparentemente impenetrável, de repente começou a vazar. O oceano, confinado sob uma armadura de gelo, encontrou uma maneira de respirar. No entanto, aquela era apenas uma observação indireta, um pequeno lampejo de esperança. Era preciso algo mais. Esse algo a mais foi encontrado nos arquivos mais inesperados. Em 2018, cientistas decidiram revisar dados antigos, coletados pela sonda Galileu ainda em 1997. Espere, de 1997? Sim, os dados ficaram guardados por mais de 20 anos. E eis o que foi descoberto. Durante um dos sobrevoos, quando a Galileu estava a apenas 206 quilômetros da superfície, seus instrumentos registraram uma anomalia intrigante. O magnetômetro revelou um salto repentino no campo magnético, um aumento de mais de 200 nanoteslas em apenas 3 minutos. Já o detector de plasma registrou uma concentração repentina de partículas. Isoladamente, eram apenas números. Mas, ao cruzá-los com as observações do telescópio Hubble, tudo ficou claro. A sonda Galileu havia voado, por acaso, diretamente através de um desses geysers de água. Isso significa que já tínhamos provas diretas por mais de 20 anos. Nós estávamos olhando, mas não sabíamos o que procurar. Essa descoberta mudou tudo. Agora, não era mais necessário projetar um sistema de perfuração incrivelmente complexo. Bastaria voar até lá e capturar as amostras do oceano que a própria Europa lança no espaço. Mas, como acontece com frequência na ciência, a solução de um problema criou imediatamente outro, muito mais grave. A superfície de Europa é um dos lugares mais perigosos de todo o sistema solar. A Lua está situada nas profundezas do poderoso cinturão de radiação de Júpiter. Todos os dias, sua crosta de gelo é atingida por uma dose de radiação de 5,4 sieverts. 5 sieverts por dia representam uma dose fatal para um ser humano. Esse bombardeio de partículas carregadas literalmente esteriliza a superfície, destruindo qualquer molécula orgânica complexa. O resultado é um paradoxo cruel. Os geysers lançam potenciais vestígios de vida para a superfície, mas a radiação os destrói no mesmo instante, como o fogo que consome a página de um livro. Portanto, temos agora um meio de observar o interior sem precisar violar essa prisão de gelo. Mas isso nos leva ao questionamento principal. Existe água, e muito provavelmente, elementos químicos também. Mas o que poderia sustentar a vida em uma escuridão glacial e eterna, sob quilômetros de gelo, onde a luz do sol nunca chega? Para que a vida surja, tal como a conhecemos, é necessária uma receita. São apenas 3 ingredientes fundamentais. O primeiro é a água líquida, e a Europa tem isso, um oceano inteiro. Item confirmado. O segundo são os elementos químicos adequados, os blocos de construção como o carbono. Ao que tudo indica, eles também estão lá. Mais um item confirmado. E chegamos ao terceiro ingrediente, uma fonte de energia, algo que alimente essa química e dê início às reações. E é justamente aqui que tínhamos um grande problema. Na escuridão, sob dezenas de quilômetros de gelo, o único candidato óbvio é o calor que vem das profundezas. Aqui na Terra, já sabemos como esse processo funciona. No fundo dos nossos oceanos, existem fontes hidrotermais conhecidas como chaminés negras. Elas são, na prática, vulcões submarinos que expelem uma água superaquecida e repleta de minerais. Ao redor dessas fontes, em meio à escuridão total e sob uma pressão esmagadora, a vida pulsa intensamente. São ecossistemas inteiros que não dependem da luz do sol, mas sim de energia química. Por muito tempo, acreditou-se que o fundo do oceano de Europa fosse exatamente assim. Parecia uma conclusão óbvia, mas então chegou o ano de 2024 e essa teoria desmoronou. Novas simulações revelaram que o núcleo rochoso de Europa, muito provavelmente, não é quente o suficiente para sustentar um vulcanismo ativo. Espere um pouco, se não é quente o bastante, significa que o magma talvez não consiga atravessar as camadas de rocha para alcançar o assoalho oceânico. Ou seja, a fonte de energia mais provável simplesmente não existe. Um verdadeiro impasse para a ciência.
Mas existe um outro processo. Ele não é tão espetacular quanto um vulcão, mas possivelmente é muito mais importante. Ele se chama serpentinização. É uma reação química lenta que ocorre quando a água do mar penetra nas fendas das rochas e interage com os minerais. Esse processo libera hidrogênio e calor. Não é tanto calor assim. Não estamos falando de um geyser fervente, mas esse fenômeno acontece constantemente, por milhões de anos. E não se trata de uma teoria absurda. Já em 2016, uma pesquisa da Agência Espacial Norte-Americana chegou à conclusão de que apenas a serpentinização poderia ser suficiente para manter no oceano de Europa um equilíbrio químico semelhante ao da Terra. Além disso, simulações de 2024 mostraram que esses sistemas de baixa temperatura podem funcionar de maneira estável por bilhões de anos. Isso é tempo mais do que suficiente para que a vida tenha a chance de surgir. Assim, até mesmo na escuridão eterna, pode existir uma fonte de energia capaz de sustentar a vida. Todas as peças do quebra-cabeça estão no lugar e, neste exato momento, uma sonda viaja em direção à Europa, projetada especificamente para nos dar a resposta definitiva. Em 2023, o carbono foi descoberto. O telescópio espacial James Webb observou a Europa e detectou dióxido de carbono diretamente na superfície, em uma região de relevo irregular chamada Tara Regio. Não era uma mancha qualquer, era uma fonte estável, vinda das profundezas, do oceano. Isso significa que existem compostos de carbono na água, a base de toda a vida como a conhecemos. A receita estava completa. A teoria ficou para trás. A prática começou. No dia 14 de outubro de 2024, o foguete Falcon Heavy lançou ao espaço a sonda Europa Clipper. Não é um projeto, não é um plano, é uma nave real que neste exato momento viaja rumo a Júpiter. Sua missão não é apenas observar, sua missão é provar o gosto do oceano. O plano da missão prevê 49 voos rasantes sobre a Europa. Alguns deles ocorrerão a uma altitude de apenas 25 km acima da superfície gelada. Isso é mais baixo do que a rota de um avião comercial na Terra. Se a sonda detectar um geyser de água brotando de uma fenda, ela voará diretamente através dele. Os espectrômetros de massa capturarão moléculas que, apenas um segundo antes, faziam parte do oceano sob o gelo. Literalmente, eles coletarão uma amostra direta. A sonda chegará a Júpiter em abril de 2030. É exatamente nesse momento que a parte mais fascinante começará. Existem apenas 2 desfechos possíveis para esta missão, e nenhum deles é para os fracos de coração. A primeira possibilidade, o oceano de Europa é estéril. Todas as condições estão presentes, mas não a vida. Isso significaria que a vida não é apenas uma questão de química, mas um acaso incrível e quase impossível, e que, muito provavelmente, estamos sozinhos no universo. Segunda possibilidade, a Europa Clipper encontra vestígios de vida, mesmo que sejam apenas micro-organismos simples, e isso talvez seja ainda mais assustador, porque nesse caso, a vida teria surgido de forma independente 2 vezes em um único sistema estelar, e se isso aconteceu aqui, significa que o mesmo ocorre em toda a galáxia. O universo está repleto de vida, e qualquer forma de vida em Europa habita a escuridão eterna, sob uma pressão esmagadora, há muito mais tempo do que a vida complexa existe na Terra. O mensageiro já está a caminho, ele cruza o vazio para nos trazer uma resposta, não vinda de nós, mas para nós. E seja qual for essa resposta, ela mudará tudo.